Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre os cuidados com a rede de energia elétrica durante as festas juninas. Fogos e ligações clandestinas podem causar sérios danos à rede. Você confere também algumas dicas na hora de escolher um milho ou um produto derivado dele durante esse período de festas. E o Hemoal está fazendo uma campanha de incentivo à doação de sangue durante o mês de junho vermelho. Fazer fogueiras, ligações de energia com empalhações e até pendurar as bandeirinhas na rua podem trazer prejuízos para a rede de distribuição de energia. Você acompanha agora na reportagem de Fabrício Camboim e Samuel Limeira algumas dicas de como deixar os festejos juninos mais seguros. Chegou a época das festas juninas e é comum que muita gente enfeite as casas e ruas com bandeirinhas de São João. Nesta rua, no bairro do Mutanja, em Maceió, os moradores se juntaram para enfeitar toda a rua, mas cometeram alguns erros de segurança, como amarrar as bandeirinhas em postes ou pontos de eletricidade. Foi porque senão ia ficar muito baixo e os carros iam pocar. Aí teve que subir um pouquinho a mais. Este gerente de segurança da Eletrobras diz que é preciso ter muito cuidado na hora da montagem dos adereços, principalmente quando os moradores constroem os famosos palhoções de São João. A Eletrobras ela solicita que o organizador da festa, ou a organização da festa, solicite uma ligação provisória, onde essa instalação seja feita por um profissional habilitado, por um eletricista, né? E que atenda os padrões de entrada da empresa, ou seja, todos os padrões, levantamento de carga, ver exatamente tudo aquilo que você vai utilizar durante a festa. Ele fala que mesmo as simples bandeirinhas devem ser montadas com extrema atenção. Não utilizar material metálico para fazer a amarração, não amarrar nos postes da Eletrobras, não amarrar nos pontos de entrada das casas, nos casos os postes de jardins, as cantoneiras, os isoladores. Jorge lembra ainda que as fogueiras não devem ser construídas embaixo ou próximas à rede elétrica. Hoje a gente tem uma rede que a gente chama de rede compacta, ou uma rede multiplexada, onde esses cabos são cobertos. Alguns cabos são isolados e, naturalmente, com essa temperatura pode provocar algum dano. Você pode tirar o potencial energético não só da sua casa, como você pode tirar também de uma rua inteira, do quarteirão inteiro. Como estamos falando de cuidados durante as festas juninas, chegou a vez de fazer um alerta sobre o consumo de milho e seus deliciosos derivados nessa época do ano. Quem traz essas dicas para a gente é o gerente da Vigilância Sanitária Estadual, Paulo Bezerra. Bom, delicioso, milho, os quitutezinhos, coisa, tortiletes de milho, o milho sozinho, o milho assado. Mas tem um perigo, né? Eu mesmo presenciei uma cena, um caminhão descarregando ali na praça e de lado uma montanha de lixo tal qual o milho. Realmente você precisa, a primeira coisa que você precisa fazer é o local onde você vai adquirir a coisa, entendeu? O produto. E no caso, quando você vai para o arraiá, para a festa, e você sente fome porque aquelas delícias estão todas ali expostas, a primeira coisa que você tem que fazer é o cuidado em escolher qual é aquela barraca, qual é aquele carrinho que você vai adquirir aquilo. Pelo aspecto, você deve fazer a sua opção. Se a pessoa, o prestador, não tem higiene com ele, logicamente ele não vai ter higiene com o próprio alimento que ele está expondo para as pessoas consumirem. E o segundo cuidado é com você mesmo, para você não contaminar com suas mãos o alimento que está saudável, que muitas vezes acontece isso. Você não lava as mãos, você assou o nariz, você pega da mão da outra pessoa, você pega dinheiro e muitas vezes você se descuida e pega o pedaço de bolo, pega a esfirra, pega o próprio milho, e você coloca na sua boca com aquela contaminação que você próprio impôs ali. Agora eu queria, Miguel, chamar a atenção para uma coisa. Os plásticos, sobretudo aqueles filmes plásticos, quando ele entra em contato com alimento muito quente, eles soltam uma substância chamada fenóis. E esses fenóis são altamente prejudiciais à saúde humana, tanto das crianças como das mulheres, que pode provocar um câncer de mama, como a infertilidade nos homens e uma série de outras coisas que existem. Então, evite comprar alimentos, por exemplo,
tem pessoas que, não sei se você já viu, uma pamonha que vem envolta num filmezinho plástico dentro da palha. Aquilo ali, quando você coloca aquela massa muito quente junto àquele filme, há uma migração do fenol daquele plástico, que é um derivado do petróleo, para o alimento. E aquilo ali não deve ser. O que deve ser, a pamonha tem que estar na palha. Como aquelas canjiquinhas que muitas vezes vem naquele plástico, só que ela não é colocada fria ali, ela é colocada numa temperatura muito alta em relação àquele plástico. Então, determinados plásticos tem que ser o plástico que não solte o fenol. Existe. Existe ele? Existe. Você pode comprar. Então, por exemplo, aquele potinho de sorvete, quando você bota um alimento, você bota no congelador, há uma abrigação daquilo ali. Então, são coisas assim que a gente tem que ter um determinado cuidado. Geralmente as pessoas usam também, reutilizam aquele pote de sorvete para recondicionar o alimento até esquentar o alimento no micro-ondas. Isso aí é um erro tremendo. Na hora do micro-ondas, ali é onde eles soltam maior quantidade, entendeu, dessas substâncias nocivas que migra para o alimento. Então, nunca se deve esquentar uma coisa ou cozinhar alguma coisa num plástico no micro-ondas. O melhor para ser usado no micro-ondas é o vidro refratário, porque o vidro ele é inerte, ele não transmite nenhuma substância, nem ele absorve. Então, o correto, o melhor é o vidro. E no caso de acondicionar os alimentos na geladeira, ou vidro ou o aço, entendeu? Então, esses são Você as pode até dicas. botar no material plástico, né, depois do alimento frio. Você, Sim, aí determinadas coisas que não haja nem um congelamento. Troca de temperatura. Troca de temperatura, aí você falou bem. Agora, outras coisas também que a gente tem que ver é o seguinte: determinados alimentos que são colocados no São João, você tem que ter cuidado, porque tem alimentos como determinados bolos, esfirras, pastéis, ele tem que estar naquele fiteirozinho, estou falando uma linguagem bem popular, naquele fiteirozinho protegido, mas a uma temperatura de 60 graus, entendeu? Que quando ele não está naquela temperatura, há um desenvolvimento de micro-organismo e ali é um meio de cultura excelente. Então você já está vendo isso. Outro cuidado que você deve ter é com o tal do salsichão. O salsichão ele tem uma bactéria chamada listeria, que se ele tiver contaminado com essa bactéria e você ingerir, você pode ter diarreias, você pode ter contaminações muito graves. E ele também provoca, até em 12 horas, o aborto em gestantes. Então Muito você forte, tem né? que ter esse cuidado. No caso da salsicha, ela tem que estar a 5 graus ou congelada. E quando ela sair daquela temperatura dos 5 graus para ser servida naquele sanduíche, naquele cachorro-quente, ela tem que ir para a água fervente, porque ela contém determinadas bactérias e que se ela não receber aquele tratamento, se ela estiver contaminada, ela pode lhe causar também grandes problemas. E evite, quando você estiver tomando o seu quentão e tal, essa coisa toda, usar no tira-gosto, como a gente chama, a maionese. Perguntar logo ao dono se a maionese é caseira ou industrial. Qual a melhor dela? Se for caseira, você descarta completamente. Então vamos acabar com todos os sanduíches gostosos da Sim, cidade mas que tem aquela maionese caseira. mas tem a maionese industrial hoje que ela é muito boa. Porque a maionese caseira é feita com o nosso ovo, que geralmente ele já vem contaminado. Certo? Então são determinados cuidados que nós temos que ter para evitar essas coisas. Por exemplo, aquele amendoim você tem que ver se ele tem qualquer bolor, porque aquilo ali são fungos e às vezes são fungos patógenos que também pode provocar. Mesmo aquele com a casquinha? Sim, mas o torradinho ele é mais saudável, porque geralmente quando você vai comer um amendoim torrado, você coloca ele na mão e ele solta a casca. Desde que não seja velho, né? Não, desde que não seja velho. Todo o alimento velho você deve descartar. Porque muitas vezes você pega o alimento, você bota na boca, você sente um gosto diferente. Não é o gosto. O cozinhado principalmente. Exato, né? Não é o gosto. E o cozinhado, você tem que ter cuidado, sobretudo se você tem pressão alta, porque
para ele ser conservado, aquela água em que ele é cozinhado, você coloca uma quantidade muito grande de sal, que por uma troca osmótica, o sal vai muito para a amêndoa, lá do amendoim. E a sensação do sal, a sensação do sal é embotecida, porque quando você toma cerveja, ou refrigerante, ou vinho, entendeu? Você não sente. Vai mudando o paladar. Vai mudando, porque as papilas da língua vão ficando um pouco anestesiadas por causa do álcool, ou por causa do frio, que você toma a bebida gelada. Então isso modifica. Então você não sente a quantidade de sal muito grande. Doutor Paulo, a gente costuma comer, tomar um mugunzá, geralmente distribuído em copos plásticos e com a colher plástica. Tem algum perigo ali? Porque ele entra quente. O perigo é que quando ele entra naquela temperatura, quando ele é muito quente, entendeu? Ele provoca o desprendimento dos fenóis para dentro do alimento. Muito embora que o alimento, quando ele está a uma temperatura amena, entendeu? Aos 30 graus, ele é menos maléfico. Então, eu acho assim, quando você puder, você use um copo de vidro e não o copo plástico. O problema da colher plástica não é tanto porque ali o tempo que você coloca a colher para comer não dá um tempo para ver a troca, porque a temperatura ali não se faz presente com tanta intensidade. Na hora do cafezinho, geralmente servido quentíssimo. No copinho plástico é copinho horrível. Plástico e com aquela plástico. palhetinha plástica para mexer. Aquilo ali, o cafezinho plástico no copinho plástico, ele é perigoso. Eu só tomo se for em xícara. Se for no plástico, eu declino quando a gente tem uma certa cerimônia e que não pode dizer, não, eu tô de regime, eu não quero e tal. Além de proteger o meio ambiente, né, não utilizando muito plástico, né, você levando a sua xícara ou o seu caneco, inclusive para a empresa e para alguma festa, você não está fora de moda, não. Não está fora de moda. Não está fora de moda. Cuidando, né? E outra coisa que eu gostaria de alertar muito a população é o seguinte: toda vez que você usar um copo plástico, você vai sempre usar, porque ele está por aí, você amasse aquele copo, quebra a colherzinha, quebra o garfinho, se for o canudinho, dê um nó no canudinho, porque quando você joga isso, sem fazer o que eu estou dizendo, entendeu? Ou tem inutilizando, tem os meninos que ficam catando aquilo ali no chão, arrumando, lava com água qualquer e o copo volta a ser servido para as pessoas que está aí para pegar o alimento. Um São João saudável com todos os cuidados. Muito obrigado, doutor Paulo, pela entrevista. Eu é que lhe agradeço e evite a maçã do amor, porque aquele caramelado não é boa coisa. Vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar sobre as ações de incentivo à doação de sangue durante o Junho Vermelho.